Hey, hey, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre o tutorial que a gente está fazendo. O nosso personagem está aqui e hoje o que a gente vai fazer é o rigging do nosso bonequinho para a gente poder fazer uma animaçãozinha como essa. Aqui a gente tem o original, eu tenho esse arquivinho aqui sem bones, ele só tá com a hierarquia que a gente já fez no último vídeo. Então, o que eu quero consertar nele aqui é o brilho desse corpo dele. O olho dele eu acho que tá brilhando muito e o corpo dele também. Então, os dois estão brigando aí quando a gente faz a animação. Então, eu vou vir no material e vou diminuir o especular do corpo dele. E também vou diminuir um pouco dos olhos. Bom, se não ficar bom o suficiente, a gente muda depois. O que a gente vai fazer agora é chegar os elementos para a superfície. Então ele vai ficar como se a grade aqui fosse o chão e ele vai começar bem aqui no meio do nosso espaço. Assim vai ser muito mais fácil de colocar os bones ali. E vamos aplicar as transformações. Assim, todo o ponto de origem de todos os objetos da cena vão se encontrar aqui, bem no centro do nosso ambiente ali. Ok. Tendo a nossa hierarquia prontinha, o que a gente vai fazer é adicionar um bone no Armature e o bone vai estar aqui dentro. Ó, dá pra ver que se adicionou quando ele aparece aqui embaixo. Eu não consigo ver ele aqui. Pra gente conseguir ver ele, é só vir no Armature aqui, Viewport Display e botar em Front. E aí ele vai sempre aparecer na frente, independente do ângulo que você tá vendo o seu modelo. Então eu vou criar aqui, vamos pro Edit Mode do Bone, e eu vou criar um bone pro corpo, vou botar ele aqui, vou copiar e colar um bone a partir desse aqui, e aí eu vou fazer um pro chapéu, vou localizar ele bem aqui. Um para a base do chapéu. Ver se ele tá bem no meiozinho, bonitinho. Porque eu quero que o meu chapéu tenha dois pontos de movimento. Um só a abinha e o outro só a parte de cima. A maneira como a gente faz o rigging no modelo depende de que tipo de animação a gente quer fazer. E eu quero um bone separado só para a pena do chapéu dele. Alinhar, deixar bem alinhadinho. Muito mais fácil controlar depois. Lembrando que aqui eu dei um extrude nesse ossinho aqui. Quando você dá um extrude no osso, ele cria um osso linkado. Quando você copia e cola, né? Quando você duplica, ele duplica já com o aparentado, com uma hierarquia. Esse aqui vai ser o pai desse aqui.
Caso você não queira que eles tenham uma relação entre eles, é só cancelar o parentamento ali, a conexão entre eles. Ok, então são esses os 4 bones que a gente vai precisar. Tendo os bones feitos, bonitinho, a gente precisa aplicar esses bones na nossa malha. Então a gente vai selecionar todos os objetos aqui e, por último, selecionar os bones. Os bones têm que estar em amarelo. Assim é que a gente vai aplicar o esqueleto na nossa malha. Então a gente aperta o Ctrl P e ele vai dar a opção aqui de como a gente quer que essa malha seja parentada nos ossos. O que eu quero aqui é o Set Parent to the Armature with Automatically Weights. O que quer dizer que ele vai parentar todo mundo e automaticamente aplicar o weight paint, o quanto cada osso vai influenciar na nossa malha. Só que fazendo isso, o que vai acontecer? A gente vai ter ossos dividindo o mesmo objeto, dividindo a influência do mesmo objeto. Por exemplo, se eu tenho aqui o chapéu, eu vim aqui para Pose Mode. Se eu tenho o chapéu, ele vai influenciar o chapéu e o corpo do nosso boneco ao mesmo tempo. Não é isso que a gente quer. Se eu tenho a peninha, ela vai influenciar o chapéu e o corpo. Então, o Blender, ele cria um rigging já, só que ele não consegue entender 100% como a gente quer que esse rigging funcione. Para consertar isso, a gente vai ter que fazer manualmente, repintar essa influência que os nossos ossos estão tendo sobre a malha. Primeiro eu quero que esse osso aqui, ele influencie somente o corpo e o rosto. Então, o osso principal, ele só vai mover o corpo e o rosto do nosso personagem. E eu não quero que nenhum osso do chapéu influencie o corpo, ou da folha influencie qualquer outra coisa. Então, o que a gente vai fazer é limpar tudo que esse osso aqui está influenciando, que não seja o rosto do nosso bonequinho e o corpo. Para a gente ver isso, a gente tem que vir em Object Mode, a gente seleciona primeiro o esqueleto e então o que a gente quer que ele influencie. Pode selecionar todos, mas para não ficar confuso e sem querer não colocar, não acabar indicando alguma outra parte do modelo para um osso influenciar, é melhor selecionar só o que a gente quer mesmo que seja influenciado. Então a gente vai para o nosso Weight Paint. Isso aqui, esse menuzinho, ele vai aparecer se a gente tiver a malha selecionada por último. Tudo que está azul não está sendo influenciado pelo osso, né, pelo bone selecionado. E a gente tem a hierarquia do azul até o vermelho. Eu tenho o azul, azul claro, verde, amarelo, laranja e vermelho. Azul totalmente sem influência, vermelho completamente com influência. E a gente tem o pincel. Nessa aba aqui, a gente consegue escolher o que a gente quer que esse pincel faça. Geralmente eu uso o Add, que é adicionar influência, e Subtract, que é subtrair a influência. Então o Subtract deixa, ele tira do vermelho e leva até o azul escuro. E o Add do azul escuro até o vermelho. Então aqui eu vou botar o Add, que a gente quer que esse osso aqui, ele influencia as partes que a gente está selecionando. Para eu trocar de osso, é só segurar o Ctrl e aí escolher que osso que você quer que ele selecione. E aí dá para mostrar melhor como a influência aqui está funcionando. Se eu tenho esse ossinho aqui que era para
influenciar só a cartola, ele está influenciando toda essa área do corpo do nosso modelo. Por isso que quando a gente vai mexer ali, ele distorce a malha. Então eu vou vir aqui no Subtract e vou tirar essa influência daqui. Caso você não escolha a opção de Automatically Weight, o que você vai ter que fazer é você mesmo pintar a influência de cada ossinho em relação à sua malha. O meio que demora mais um pouco. Ok, vamos testar para ver se esse osso aqui está influenciando alguma coisa no corpo do nosso personagem. Não. Vamos testar esse aqui. Esse aqui tá. Vamos apagar. Bom, agora a gente sabe que nenhum desses ossos está influenciando o nosso corpo. Agora vamos trocar para o Add e pintar aqui de vermelho, que eu quero que esse bone aqui, ele comande todo o corpo do meu personagem. Voltando para o Object Mode, a gente vai selecionar as partes do rosto e também vamos fazer a mesma coisa. Vamos conferir para ver se ele vai estar sendo influenciado por algum outro bone que a gente não quer. Outra coisa que acontece é, se a gente tem essa opção aqui acionada, selecionada, você não consegue trocar os bones. Ó, ele não funciona. Então, para você conseguir trocar os bones, é só desligar ali em cima. Então, vamos ver aqui. Ó, esse bone está influenciando um pouco uma das sobrancelhas. Vamos limpar. Vamos ver se esse aqui tá um pouquinho. Se tiver um azul clarinho, qualquer azul que não seja esse tom de azul aqui, quer dizer que o bone ele vai criar um deforme quando você for animar. Limpar bem. Até por dentro. Pronto. Então, ninguém aqui tá influenciando a minha sobrancelha. Agora eu venho pro meu bone principal e coloco, adiciono ali o peso que eu quero da influência do meu bone. Ok. Mesma coisa nos olhos. Sempre com a malha selecionada por último. Não tá acionado ali, vamos conferir. A gente tem um pouco de influência nesse aqui. Não queremos isso. Esse aqui tá influenciando? Não. Parece que não. Esse aqui, sim. E aí a gente volta pro principal e joga ele para ser comandado pelo principal ali. Bigode. Desligar aqui. Geralmente o Blender não te dá uma indicação certa na primeira vez quando você pula de Edit Mode ou de Object Mode direto para o Wade Paint. Então é sempre legal vir aqui trocar o osso para ver se está certinho o que ele está indicando ali. Gravata.
Fizemos o corpo. Agora o que a gente vai fazer é conferir se a cartola e a pena estão sendo influenciadas pelo nosso osso do corpo, para poder limpar e aí colocar os pesos da nossa influência corretamente aqui para cada elemento. Então, primeiro eu vou selecionar aqui a cartola. Deixa eu atualizar. Vou ver se minha cartola está sendo influenciada pelo principal. Parece que não. Tinha um pouquinho ali no canto. Vou limpar. Ok, agora vamos conferir a pena. Uma limpada só para garantir. E agora a gente vai trabalhar na influência dos ossos principais ali da nossa cartola. Esse ossinho aqui, eu quero que influencie essa parte de baixo. O que eu posso fazer é acionar essa opção e selecionar só as faces que eu quero que sejam influenciadas. E esse bone aqui eu não quero que influencie a parte de baixo. Agora vamos conferir se o bone da folhinha da pena tá influenciando na cartola. Que o ossinho ali, o bone da peninha, ele vai ser usado só na pena. Ok, feito isso, a gente tem que conferir para ver realmente se não tá dando nenhum problema de distorção na nossa malha que a gente não queira. A gente clica no esqueleto e vamos pro Pose Mode. E então conferir aqui se tá tudo funcionando. Ó, aqui se eu mexo esse bone aqui, ele não acompanha aquele lá. Isso é uma falha que a gente tem que consertar. Aqui, esse bone aqui, ele não tá deformando o nosso corpo. Esse aqui também tá muito bom. Não tá influenciando nada mais. Deixa eu voltar eles aqui para posição. O bone da folhinha também não tá distorcendo nenhuma outra parte. Ótimo. O que a gente pode fazer aqui é desligar ali em cima. Ó, esse bone aqui, ele tá distorcendo ali embaixo, ó. O que a gente vai fazer é deixar ele bem tortinho, vir aqui, voltar pro Object Mode, ir lá no Weight Paint e descobrir quem é que tá causando essa distorção. Aqui. E olhando aqui, ó, já dá pra ver que ele já sumiu. Se eu quiser voltar os bones pra posição anterior, né, de default, é só apertar o Alt e a mudança que você fez. Se rotacionou, Alt R para rotacionar. Se mudou a escala do bone, Alt S. Se mudou a posição, Alt e o Alt G. Vamos resolver esse problema aqui.
a gente vem no Bone, no Edit Mode, e a gente vai parentar esse Bone ao Bone principal. E escolher a opção Keep Offset, que é manter a distância entre um Bone e outro. Então agora, se eu movo este aqui, ele vai mover o outro da cartola. E a mesma coisa a gente vai fazer nesse aqui. Então, primeiro a pena e depois o da cartola. Keep Offset. E vamos conferir. Agora sim, tá tudo direitinho. Bom, o que a gente vai ver agora é se eu mudar a escala, se o olho, o bigode e a gravata também estão seguindo essa influência ali. Estão seguindo direitinho. Caso você estique a sua malha e o olho ou a sobrancelha não estejam seguindo, é porque a influência desse osso aqui nos olhos e na sobrancelha não estão 100%, não está vermelho, pode estar verde claro, pode estar amarelado. Isso tudo indica o quanto o seu osso vai distorcer a malha em que ele está sendo linkado. Bom, terminado isso, a gente vai salvar, claro, sempre. E vamos criar agora as expressões para o nosso camaradinha aqui. A gente tem um mapinha para as expressões dele. Tá lá no nosso concept. Deixa eu abrir aqui. Isso. Que são essas poses aqui. Tem o ele feliz, tem o ele triste e ele confuso. Então, o que a gente vai fazer aqui primeiro é a expressão dele feliz. Deixa eu vir aqui de novo na Armature e tirar, que a gente não precisa mais ter esses ossinhos aqui na frente. E a gente vai usar Shape Keys para criar essas expressões. As Shape Keys, elas funcionam como se fosse uma gravação que o Blender faz da mudança de formato da sua malha. Então, a gente vai ter a pose base, que é essa aqui, e aí a gente vai modificar o formato da malha para criar novas poses e novas formas. E o Blender vai memorizar isso como um movimento. Então, você vai ter do 0 a pose base ao 1, 100% do novo formato dessa malha. Vai ficar mais fácil de entender quando eu mostrar aqui. O primeiro que a gente vai fazer é o olhinho dele fechado ali. Então, a gente vai vir no olho e nesse símbolo aqui embaixo, Object Data Properties, a gente tem o Vertex Groups e a segunda opção, que é Shape Keys. São elas que a gente vai usar. No maisinho, você vai criar base, é a primeira, e nessa opção você não vai mudar nada, porque essa é o que a pose e o formato que o Blender vai usar de começo para uma nova forma. Então é como se fosse o formato base da sua malha. A gente vai criar mais uma e vamos colocar aqui feliz. Seria olho feliz, né? Depois disso, com essa aqui selecionada e no 0, a gente vem para o Edit Mode e podemos modificar os olhinhos dele aqui para colocar nessa posição, no formato que tem ali.
Ok. Bom, temos os olhos felizes. Agora, quando você volta para o Object Mode, ele vai voltar ao formato original. E aí aqui ó, no velho ou aqui mesmo em cima do nome, a gente pode mudar ó, o quão a gente quer que ele distorça a nossa malha ali, correspondente ao formato. Então esse é o formato inicial, esse é o formato final. E aí a gente vai fazer Shape Keys. Agora eu vou fazer só dessa pose aqui, né? E aí a gente pode fazer aquela animaçãozinha dele pulando, mas é o mesmo processo para criar qualquer outra pose. Ele triste, ele feliz. Você só vai vir aqui e adicionar mais uma e colocar triste. E aí fazer o mesmo esquema. Ir lá clicar na shape que você acabou de criar e no Edit Mode e fazer o formato que você quiser. Então aqui na base você pode botar olhos e aí olhos, né, felizes, olhos tristes, olho chateado, sei lá, confuso, qualquer variação que você queira. Eu vou apagar essa aqui porque ela tá zerada e vou deixar só o feliz para não ficar muito tempo só fazendo os olhos. A gente tem que fazer a sobrancelha agora. E vamos fazer uma aqui dela indo pra cima. Aqui ficou uma mais pra baixo, uma mais pra cima. Tem que ajeitar. Agora eu vou criar uma nova shape key e vou botar up, que é a sobrancelha subindo. Como a gente não tem bones e eu não quero animar no ponto de origem, quando você anima só a malha, você usa o ponto de origem. O Blender usa o ponto de origem como referência de onde está localizado. Só que o nosso ponto de origem, ele está sendo usado também para o bone, os nossos bones. Então, se a gente quer mudar o local dos nossos objetos, é melhor fazer assim. Porque é uma coisa básica. Se for um personagem com dedo, com mão, com perna, com vários elementos, então você tem que decidir o que você quer que seja shape key, o que você quer que seja os bônus, o armored. Então, a gente, assim como a gente pode usar um deles, a gente pode combinar dois. Então, aqui eu tenho a combinação dele super feliz. Então, eu tenho a sobrancelha indo para cima e curvando ao mesmo tempo. Assim como eu tenho ele triste, ela, né, normal, só se curvando. Ainda tá fora de desalinhado. Agora a mesma coisa pro bigode. E agora a gente vai criar mais um, que é como se ele estivesse sorrindo.
Ok. E a gravata. Criados as nossas shape keys, agora a gente tem as expressões do nosso camaradinha aqui. Então agora, se eu quiser colocar ele sorrindo, consigo usar as minhas shape keys. Elas também funcionam para pose. Então, se vocês têm um personagem que quer posar o personagem, pode usar as shape keys para fazer essa mudança de poses, principalmente de expressão. E aí a gente tem o nosso personagem com uma nova expressão. Bom, era isso que eu queria cobrir no vídeo de hoje. Com esse pouquinho que a gente fez agora, já dá para criar muitas outras coisas. E no próximo vídeo a gente vai fazer a animação e animar também as nossas shape keys. Depois disso, a única coisa que vai faltar é montar a nossa cena e fazer o loop do nosso personagem. Então a gente tem mais 2 partes desse tutorial e a gente fecha por aí. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido bastante coisa, que continuem evoluindo a partir do pouco que eu mostrei aqui. E se vocês curtiram, podem dar um like no vídeo, compartilhar, ou se tem alguma sugestão ou dúvida, pode botar aí embaixo nos comentários que eu tô sempre lendo. Espero que tenham gostado. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.